Aqui é Vinícius Loss, eu sou conselheiro da cidade de Florianópolis e eu tirei minutinhos aqui para falar um pouquinho sobre o que a gente está vivendo em relação ao plano diretor. A gente tem muita desinformação rodando nas redes sociais, nas matérias, nas notícias, tem muita desinformação mesmo, né? mesmo. Mas eu não vou falar sobre o mérito todo ali do plano diretor, eu quero só relatar um pouquinho para vocês de como as coisas aconteceram dentro do conselho da cidade, porque afinal de contas eu sou um dos conselheiros da cidade de Florianópolis. E além de eu ser conselheiro, eu fui eleito pelos meus pares, pelos meus demais colegas, a compor o comitê que fez o relatório do projeto de lei encaminhado pela prefeitura lá para o conselho da cidade, para que nós pudéssemos debater se nós tínhamos alguma coisa mais a acrescentar, o que nós pensávamos a respeito daquele tema. Lembrando que o Conselho da Cidade ele não é deliberativo, a gente não dá ordem para a Prefeitura, nós somos apenas consultivos. Mas, lá no nosso plano diretor, entre as fases que a Prefeitura precisa seguir para alterar o plano diretor, está a de passar pelo Conselho da Cidade. E assim foi feito, nós debatemos ao longo deste ano, nós fizemos um relatório sobre a proposta da Prefeitura, fizemos algumas sugestões, alguns adendos, algumas supressões, enfim. Nós fizemos vários apontamentos ali, eu e os meus colegas, e depois esse relatório foi apresentado ao plenário, para que o plenário pudesse debater o relatório, a proposta da prefeitura, e pudesse votar se aprovava ou não o relatório. O nosso relatório foi aprovado, não de forma unânime, mas pela ampla maioria dos presentes, e depois disso, então, agora em dezembro, no final do ano passado, a prefeitura marcou uma audiência pública, em que estavam diversos órgãos presentes, população, vereadores, o Ministério Público aqui de Santa Catarina. E o Ministério Público de Santa Catarina recomendou que fossem realizadas 13 audiências públicas. Na verdade, não foram 13. Ele recomendou que fossem realizadas audiências públicas para dar mais participação popular. E a prefeitura designou 13 audiências nos 13 distritos distintos aqui de Florianópolis de forma simultânea. Elas vão acontecer ao mesmo tempo. Elas seriam agora, depois de amanhã. Depois de, então, o Ministério Público recomendar a realização das audiências, agora, mais recentemente, o próprio Ministério Público entrou com uma ação para suspender a realização das audiências. Então, primeiro recomenda a realização das audiências, depois entra com uma ação para suspender a realização das audiências, por dois motivos. O primeiro motivo é que elas seriam simultâneas e que isso prejudicaria a participação popular. E o segundo motivo é que nós estamos vivendo uma onda de Covid e, portanto, o Ministério Público entendeu que seria muito ruim para a cidade se nós realizássemos essas audiências de forma presencial. Bom, em relação à questão de simultaneidade, é interpretação. Eu, Vinícius, entendo que não há nenhum prejuízo para a população que essas audiências sejam feitas de forma simultânea. Por quê? Porque eu entendo que o pessoal lá do norte da ilha não precisa estar na reunião de coqueiros. O pessoal do sul da ilha não precisa estar na reunião aqui do centro. Nestas primeiras reuniões, não precisa. É só o interesse local que precisa ser tratado, pelas pessoas que moram ali naquele bairro, até para não gerar confusão. Me parece até desejável que essas audiências sejam ao mesmo tempo, porque aí você não perturba o debate, né? As pessoas podem debater a sua localidade. E depois dessas audiências, pessoal, a prefeitura também designou algumas audiências virtuais, também com esses locais, e depois ela designou uma grande audiência para todo mundo participar, de todos os bairros distintos. Ou seja, as pessoas teriam chance de se manifestar sobre outros pontos da cidade que não onde elas residem. Elas teriam essa chance. Ou seja, eu não vejo absolutamente prejuízo nenhum para ninguém que essas audiências fossem realizadas de forma simultânea, mesmo porque a legislação não diz absolutamente nada, não proíbe que essas audiências sejam feitas de forma simultânea. É meramente interpretação. O membro do Ministério Público entendeu que, sim, haveria prejuízo, ingressou com uma ação judicial e o judiciário, para minha mais surpresa ainda, agora de manhã, de fato mandou suspender essas audiências públicas. Bom, pessoal, eu acabei de terminar a minha dissertação de mestrado, eu acabei de terminar o meu mestrado agora em 2021, ali na UFSC, sobre ocupação irregular do solo. E Florianópolis, por incrível que possa parecer, essa ilha maravilhosa, cheia de belezas naturais, tem mais de 50% dos imóveis irregulares.
olha só o que eu disse, mais da metade dos imóveis em Florianópolis está irregular. Sobretudo porque a minha pesquisa apontou isso. Para quem tiver interesse, basta pesquisar pelo meu nome, dissertação de mestrado, vai encontrar. Apontou que nós temos uma legislação muito complicada. Só para a gente fazer um parcelamento do solo urbano, gente, só assim, uma coisa que deveria ser fácil, que é a expansão da cidade regular, novas ruas, etc., nós precisamos de 37 etapas. O prazo médio que demora aqui em Florianópolis, o prazo médio dos projetos que terminaram, porque tem muito projeto que está perdido no meio do caminho, que a gente nem sabe há quanto tempo está, é de 5 anos. Vocês imaginem o que é você pedir uma licença para construir e 5 anos depois você ter essa licença para começar a construir. É óbvio que não vai dar certo. É uma insegurança jurídica gigantesca. E esse tema que eu estou falando aqui não deveria ser objeto de plano diretor, mas aqui em Florianópolis é. O plano diretor deveria dar as diretrizes. Qual é o caminho que a cidade quer seguir? Para que a gente está indo? Onde é que nós queremos chegar? Mas o nosso plano diretor define tudo. Define desde parcelamento do solo urbano, que deveria ser uma lei específica, assim como também define quantas vagas de garagem você tem que ter na sua casa ou no seu prédio que está sendo construído, etc. Isso não é tema de plano diretor. Não é, nunca foi, está completamente equivocado. Mas o plano diretor hoje prevê esse tipo de coisa e cria mais infinitas amarras. Infinitas. Quem tiver paciência de pegar o plano diretor lá e ler os seus quase 400 artigos, vai ficar louco, né? Porque se define de tudo. Até o tamanho do quarto de vocês está lá definido no plano diretor. E é óbvio, gente, que muita regra faz com que as pessoas acabem ficando na irregularidade. Não é que eu não quero que regra seja cumprida, é que regra demais também não é cumprida. E aí adianta a gente ter um monte de regra que mais da metade da população não cumpre? Não adianta. E a proposta da prefeitura para revisar o plano diretor está longe de ser a ideal. Não é a que se eu pudesse ser o prefeito e eu pudesse decidir, eu não faria desse jeito. Mas ela é um avanço. Ela melhora um pouquinho o plano diretor. E é de pouquinho em pouquinho, eu acredito nisso, que é de pouquinho em pouquinho que a gente melhora as coisas. Não tem como fazer uma revolução, infelizmente. Mas de pouquinho em pouquinho dá para melhorar. E essa proposta melhora. Mas com essas decisões do Judiciário, o Ministério Público, que tem essa mania chata de querer governar. Né? Se você quer governar, você precisa ir participar das eleições. É em eleição, é o político, é o cara que foi eleito que governa. Não é o Ministério Público, não é o Judiciário. Mas, infelizmente, com essas decisões, eles só atrasam uma necessária atualização que a gente precisa para o nosso plano diretor. Nós precisamos atualizar o nosso plano diretor. E agora, com essa suspensão, sabe-se lá quanto tempo vai levar para o processo voltar a andar. E, gente, depois, olha só, e o mais louco disso tudo é que o projeto do plano diretor não foi nem sequer protocolizado na Câmara de Vereadores. Não foi. Se não foi nem protocolizado na Câmara de Vereadores, significa que não há prejuízo nenhum, nem potencial prejuízo para as pessoas. Porque a gente nem sabe ainda se a prefeitura vai de fato protocolizar. Então essas audiências seriam mais que um bate-papo com a população mesmo. Né? Então isso é muito doido. Porque depois os vereadores, pessoal, os vereadores podem fazer audiências públicas, podem e devem, eles irão fazer audiências públicas para ouvir as suas bases, para ter certeza do que está tomando decisão, para ver se aquela realmente é a vontade da população. Eu tenho certeza que os nossos vereadores farão isso, nós temos vereadores extremamente compromissados com a população, e eu tenho certeza que eles iam fazer isso. E, além de tudo isso, os vereadores não estão vinculados a absolutamente nada que é definido nessas audiências públicas, no Conselho da Cidade, pelo prefeito Jean. Eles não têm absolutamente rabo preso com ninguém. Eles podem votar o que eles bem entenderem. E eu tenho certeza, eles fariam mais audiências públicas quando recebessem um projeto que eles nem receberam ainda. Dito tudo isso, pessoal, eu fico bastante chateado, assim, sendo um estudioso dessa área, eu fico bastante chateado de ver que Florianópolis tem uma das legislações mais ultrapassadas do país, extremamente arcaica, totalmente na contramão do que o resto do mundo faz, totalmente na contramão. E quando ela tem a chance de melhorar só um pouquinho, vai lá o Judiciário, o Ministério Público e suspendem o andamento do processo. Pessoal,
não participei da decisão das audiências simultâneas, não fui previamente informado, não tenho rabo preso com a prefeitura, não faço questão da prefeitura, eu só estou dando a minha opinião como um cidadão qualquer, dando opinião, falando, olha, eu acho que não é bem esse o caminho aí, eu acho que o caminho deveria ser por aquilo ali. Então, estou aqui só dizendo que eu não concordo com essas decisões e eu gostaria muito que as audiências fossem realizadas e que o processo tivesse andamento para que nós pudéssemos, então, de fato, melhorar a situação urbana da nossa cidade, que é muito, mas muito, muito mesmo precária. Obrigado, pessoal.